Olá, queridos amigos, estimados irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para juntos estudarmos a palavra do Senhor, a lição da Escola Sabatina, que tem por tema 1000 anos de desolação, ou milênio, né? Esse milênio ocorrerá entre a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, e a ressurreição dos ímpios. Na volta de Jesus, Cristo ressuscitará os justos, e ele levará os justos para o céu, onde reinarão com ele durante 1000 anos. Nesse período de 1000 anos, os ímpios mortos serão julgados, né? Então, os ímpios serão julgados nesse período de 1000 anos. Então, ocorrerá o julgamento dos ímpios que estarão mortos. E a terra, nesse período, estará vazia, desolada, sem a presença dos seres humanos aqui, porque os justos vivos estarão no céu com Cristo, reinando e julgando o caso dos ímpios mortos. E então a terra estará ocupada somente por Satanás e seus anjos. Então, no final desse período de 1000 anos, Cristo volta com os seus santos anjos, com os santos ressuscitados, né? Com os santos que reinaram com ele durante 1000 anos, e também com a cidade santa, a Nova Jerusalém, descerão do céu. E então os ímpios serão ressuscitados. Agora os ímpios são ressuscitados e Satanás com seus anjos vão se ajuntar com os ímpios, cercarão a cidade santa para tentarem tomá-la, né? Mas fogo do céu romperá diante de Deus. Fogo de Deus romperá e então consumirá e purificará toda a terra. Purificará toda a terra. O universo vai ficar assim, então, livre dos pecadores e eternamente livre do pecado. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 5 a 6, o verso áureo diz assim: Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O Espírito de Profecia, Grande Conflito, página 654, diz assim: O mundo vê a classe de que zombaram, ridicularizaram e quiseram eliminar, passar ilesa pela pestilência, tempestade e terremoto, aquele que se mostra um fogo devorador para os transgressores da sua lei. É um pavilhão seguro para o seu povo. O primeiro tópico vem nos falando o início dos 1000 anos. A letra A. Que evento ocorre no início dos 1000 anos, no milênio? Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Então, no início do milênio, ocorrerá a ressurreição dos justos, a primeira grande ressurreição geral, a ressurreição dos justos, dos santos. Entre a ressurreição, então, a primeira ressurreição dos justos e a ressurreição dos mortos, ocorrerá o milênio, acontecerá o milênio. Então, entre a ressurreição dos justos, a ressurreição geral dos justos e dos ímpios, se passará 1000 anos. Precisamos compreender isso. E que evento ocorre no início dos 1000 anos? Apocalipse 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, os justos ressuscitam na primeira ressurreição, mas os outros mortos não reviveram. Os ímpios não reviveram. A letra B. Quem Cristo chama à vida nessa primeira ressurreição, e quando isso acontece, Apocalipse 20, verso 6, o que a realidade do retorno à vida nos deve fazer considerar em oração? Quem Cristo chama à vida nessa primeira ressurreição? Apocalipse 20, verso 3, 1 Coríntios 15 e 22. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, Cristo chama de volta à existência o justo, o homem fiel, a mulher fiel, que tiveram uma vida aqui nesta terra, de acordo com a vontade do Senhor.
Foi fiel ao Senhor até a morte, até morrer. Foi fiel ao Senhor na sua palavra, né? Nos seus caminhos, andaram de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a vontade de Cristo. Então Cristo chama de volta à existência os justos, os fiéis. E a ressurreição dos justos ocorrerá na volta de Cristo. Essa ressurreição, a primeira ressurreição geral, ocorrerá na volta de Cristo. Lembrando que temos também a ressurreição parcial, que já vai ocorrer antes, né? E teremos ali uma parte dos justos, os 144 mil. Então Cristo volta, traz à existência novamente os justos, aqueles que foram fiéis. Ele traz de volta a vida. Diz assim, aqui a nota: Cristo surge em glória e chama os justos mortos. Ele transforma os santos vivos, reúne-os aos recém-ressurgidos e ordena aos anjos que os ergam da terra para encontrar o Senhor nos ares. Em seguida, a terra fica tal qual um deserto desolado. Então isso ocorrerá na volta de Jesus, a ressurreição dos justos, a grande ressurreição geral dos justos. E o que a realidade do retorno à vida nos deve fazer considerar em oração? Nós precisamos, irmãos, pensar, né? Hoje precisamos analisar, querido amigo, estimado irmão, você que está assistindo essa lição, como está a minha vida, como está a sua vida diante de Deus? Precisamos analisar como está a nossa vida, né? Estarei eu entre os 144 mil lá na ressurreição parcial, já dos justos? Teria oportunidade também, né? Aqueles de ressuscitar na grande multidão, aquelas pessoas que conheceram a verdade, foram fiéis naquilo que sabiam da verdade. Precisamos analisar a nossa vida, precisamos considerar em oração como está a nossa vida e analisar o tempo que nós estamos vivendo, né? Diz assim a nota também: quando Cristo chamar os mortos, o fato de você ressuscitar para a vida eterna ou para a condenação eterna dependerá totalmente das suas atitudes. O que eu estou fazendo da minha vida? Estou sendo fiel aos mandamentos do Senhor? Tenho vivido de acordo com a palavra de Deus? Como está a minha vida hoje? Tenho sido fiel à palavra do Senhor ou infiel? Somente os fiéis ressuscitarão primeiro. Somente os fiéis estarão na ressurreição dos justos, na primeira ressurreição. O segundo tópico vem nos falando, ressurreição dos justos. A letra A, que diferenças caracterizam os justos quando ressuscitam na vinda de Cristo no início do milênio? Então temos aqui algumas características, né, que vão marcar os justos, né? Diferentemente, quando ocorrer a ressurreição dos ímpios, que será depois de 1000 anos da primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. Então, os justos ressuscitados serão transformados totalmente pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus. Um ser corruptível agora volta à existência incorruptível. Um ser mortal volta à existência pelo poder de Deus, imortal. Receberão o toque da imortalidade, né? Então, os que estiverem nesta ocasião vivos também serão transformados num abrir e fechar de olhos, e todos os santos justos serão reunidos e serão levados nos ares para se encontrar com Cristo. E ali no céu desempenharão uma grande obra, né? Estarão no céu, reinando com Cristo e julgando o caso dos ímpios mortos. Então nós vemos aqui a transformação que ocorrerá na vida dos justos que são ressuscitados na vinda de Cristo. Cristo aguarda ansiosamente a ocasião da sua segunda vinda. Nesse tempo, os justos mortos ressurgirão incorruptíveis, e os justos serão trasladados para o céu sem passar pela morte. Privilégio dos justos que estarão vivos nessa época, né? Serão transformados e levados ao céu sem passar pela morte.
Agora nós estamos aqui na Terra, precisamos preparar o nosso caráter. A única coisa que nós vamos levar desse mundo é o caráter que nós estamos formando. Um bom caráter. Devemos estar formando um bom caráter para estar aqui na ressurreição dos justos. Quem formar um mau caráter estará na ressurreição dos ímpios. Estamos formando um bom caráter ou um mau caráter? Um bom caráter nós podemos formar por nós mesmos? Não. É pelo relacionamento íntimo com Jesus. É Ele que nos ajuda a ter um bom caráter, mansidão, domínio próprio, né? Dentre outras qualidades. Como podemos ter um bom caráter? Em Cristo Jesus, nos relacionando com Ele intimamente, a todo instante. Vem a hora, Cristo disse, em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Essa voz deve ressoar por todas as habitações dos mortos, e todo santo que dorme em Jesus acordará e sairá da prisão. Naquele momento, a virtude do caráter que recebemos da justiça de Cristo nos aliará à verdadeira grandeza da mais alta ordem. Somente os benditos e santos estarão prontos para a primeira ressurreição. Só aqueles que formaram um bom caráter aqui nessa terra, com Cristo Jesus, tendo Cristo como seu guia, é que terão parte na primeira ressurreição. Pois quando Cristo vier, não alterará o caráter. A palavra de Deus declara que devemos ser achados irrepreensíveis, sem mancha, ruga ou coisa semelhante. Agora devemos aprender a obediência, a submissão à vontade divina, a fim de que Deus possa operar em nós o querer e realizar de acordo com a sua boa vontade. E o realizar de acordo com a sua boa vontade. E para que possamos operar nossa própria salvação com temor e tremor. Contudo, nossos esforços são inúteis para expiar o pecado ou remover o coração, ou renovar o coração. Somente o sangue de Cristo pode fazer expiação por nós. Somente sua graça pode criar em nós um coração puro e nos dar a capacidade de obedecer à lei de Deus. Nossa única esperança está nele. A nossa única esperança está em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A letra B. Recapitule o modo como Cristo volta para os que o amam. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16. Vamos ler aqui no último versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, Cristo voltará com todo esplendor, com todo poder e grande glória. Um evento nunca visto antes, né? Um evento que irá marcar para sempre, por toda a eternidade, a volta de Cristo para resgatar todos aqueles que o amam, todos aqueles que foram fiéis, que morreram na esperança da volta de Jesus, que viveram de acordo com a palavra de Deus. Cristo reivindica como seus todos os que creram em seu nome. O poder vivificante do Espírito de Cristo habitando no corpo mortal une toda a alma crente a Jesus. Os que creem em Jesus são preciosos ao seu coração. A vida deles está escondida com Cristo em Deus. O terceiro tópico, o lar celestial. A letra A. O que acontecerá com os justos vivos e com os santos ressuscitados? 1 Tessalonicenses 4, 17. Então serão arrebatados, serão levados a encontrar Cristo, com Cristo nas alturas, né? Tanto os justos vivos como os santos ressuscitados. Serão levados a encontrar com Cristo nas alturas dos céus. Juntos encontrarão Cristo nas alturas dos céus. Diz aqui, 1 Tessalonicenses 4 e 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, justos, vivos, com os santos ressuscitados, com os justos ressuscitados, estarão para sempre com o Senhor. Serão arrebatados à presença de Cristo, né? O Pai o investiu de todo o poder no céu e na terra, e os justos também sairão do túmulo livres em Jesus. Deus os considerará dignos de obter esse mundo e a ressurreição dos mortos. Jesus triunfou sobre a morte e rompeu os grilhões do túmulo. E todos os que dormem no sepulcro participarão da vitória. Sairão da sepultura como
fez o vencedor. A letra B, em seguida, como os justos serão reunidos e com que objetivo? Mateus 24, 29 a 31, João 14, verso 3, João 13, 36. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade a outra extremidade dos céus. Então os anjos do Senhor juntarão todos os santos, nesta ocasião da volta de Jesus, com o objetivo de cumprir a vontade de Cristo. A vontade de Cristo é estar reunido com os seus fiéis. A vontade de Cristo é estar reunido com aqueles que obedeceram a sua palavra, que foram fiéis à sua vontade. Ele disse: onde eu estiver, que eu também esteja com eles para sempre. Nós podemos ler isso em João capítulo 14, verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então os anjos ajuntarão todos os reunidos, todos os santos, os reunirá, os levará a Cristo Jesus, para que se cumpra então a vontade do Salvador, onde ele estiver, que todos os seus fiéis estejam com ele. Essa é a vontade de Cristo. E lá no céu, Cristo vai nos contar a história da redenção. Jesus quer estar para sempre, então, conosco, na eternidade, para contar para todos os reunidos a história da redenção, Lá no céu, por toda a eternidade, os justos estudarão o plano da redenção, estudarão o eterno amor de Deus em prol da humanidade caída. Diz assim a nota: lá, Jesus nos levará às margens da corrente viva que flui do trono de Deus e nos explicará as obscuras providências que usou para nos conduzir nesta terra, visando aperfeiçoar o nosso caráter. Então lá no céu, Deus, Cristo Jesus, tirará as nossas dúvidas, aquelas coisas que nós não entendemos aqui na terra, o porquê de alguns acontecimentos. Cristo, então, tirará as obscuras situações da nossa mente, mostrará as providências divinas feitas em nosso favor. Lá contemplaremos com visão clara, as belezas do Éden restaurado, lançando aos pés do Redentor a coroa que ele pôs em nossa cabeça, e tocando nossas harpas de ouro, encheremos todo o céu com o louvor àquele que está assentado no trono. Graças a Deus, são mansões assim que estou procurando, não as mansões daqui da terra, pois um poderoso terremoto em breve as abalará. Mas procuro as mansões celestiais que Cristo foi preparar para os fiéis. Não temos lar neste mundo, somos apenas peregrinos e estrangeiros aqui, de passagem para um país melhor, o celestial. Então, o objetivo de Cristo é nos levar para um novo lar, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, que nós possamos estar capacitados para nos encontrar com Cristo nesse grande dia. O quarto tópico vem nos falando a experiência dos ímpios. Nós tivemos a experiência dos justos na segunda vinda de Cristo, onde os justos santos serão transformados, os justos que estiverem mortos serão ressuscitados, e serão levados ao céu. Agora os ímpios, e o que ocorrerá com os ímpios na segunda vinda de Cristo e por quê? 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8, 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Então, na segunda vinda de Cristo, os ímpios não suportarão a glória de Cristo. Vão pedir: montes caiam sobre nós, para que não vejamos a glória daquele que nós rejeitamos. Os justos ressuscitados e os santos vivos que foram transformados verão a glória de Deus, e se sentirão felizes, sentirão alegria. Agora os ímpios sentirão pavor, expectativa do juízo. O ímpio perecerá diante da glória de Cristo. Essa será a recompensa que eles receberão naquele primeiro momento já, 2 Tessalonicenses 1, 7, agora o versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os ímpios não suportaram a presença do Senhor, por quê? Porque não tiveram relacionamento com Jesus, rejeitaram Jesus, não conhecem a Deus.
se apartaram do caminho do Senhor, né? Se apartaram da verdade, não quiseram se entregar a sua vida a Cristo, o seu coração, para serem transformados, rejeitaram, na verdade, no passado. E se tivesse outra oportunidade, rejeitariam também, né? Por causa que o pecado está tão impregnado no seu coração. E então receberão o justo juízo de Deus naquele momento ali. A sua recompensa na segunda vinda de Cristo. Morrerão na presença do Filho de Deus. Não suportarão a presença da glória de Jesus, né? E perecerão. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. 2 Tessalonicenses 2 e 8 diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Os ímpios estão cheios de desgosto, mas não por causa da sua negligência pecaminosa para com Deus e seus semelhantes, e sim porque o Senhor venceu. Então eles vão estar cheios de desgosto porque realmente Ele era o Salvador, né? Montes caiam sobre nós, né? Para não vermos a glória daquele que nós rejeitamos. Lamentam o resultado, seja o que é. Lamentam o resultado, seja que é, mas não se arrependem da maldade que praticaram. Cristo não apresenta aqui um milênio secular, ou seja, 1000 anos em que todos devem se preparar para a eternidade. Ele nos diz que, como foi nos dias de Noé, assim será quando o Filho do Homem voltar. Então devemos nos preparar agora. O milênio, os santos estarão no céu, os ímpios serão julgados porque estarão mortos, né? E enquanto é hoje, o tempo que se chama hoje, devemos nos preparar. Não haverá preparação nesse período de 1000 anos. A preparação é agora. A letra B, descreva a vingança. Apocalipse 19, 11 a 16, Isaías 24, 17 a 22, Jeremias 25, 30 a 33. Então Deus vai ter que fazer uma estranha obra. Deus não fez o ser humano para matá-lo, para destruí-lo, mas porque o ser humano fez uma escolha de se afastar dos caminhos de Deus e seguir o pecado, de viver uma vida do pecado, né? No pecado. Deus não habita na presença do pecado, ou o pecado não habita na presença de Deus. O pecado será destruído na presença do Senhor. Então o Senhor trará vingança sobre todos aqueles que perseguiram o seu povo, sobre todos aqueles que rejeitaram a Cristo e o seu sacrifício. E diz assim, Jeremias 25, 30 a 33, o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação com grito de alegria, como dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal sai da nação para a nação, e a grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra à outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Então todos os ímpios serão destruídos, né? Todos aqueles que escolheram o pecado, que rejeitaram a Cristo, Deus os destruirá. Pecados e pecadores. Ímpios serão destruídos, né? Todos os ímpios serão destruídos, inclusive aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. Né? Muitos conheceram a verdade, estiveram na igreja, mas abandonaram a verdade, rejeitaram a palavra do Senhor, renegaram a Cristo. Aqui está o resultado deles, diz a nota O Grande Conflito, página 656. A obra de destruição começa por aqueles que alegavam ser guardiões espirituais do povo. Então, muitos que hoje alegam ser guardiões espirituais do povo, que estão em grande posição, mas muitos rejeitaram a Cristo no seu coração, né? Viveram depois uma vida de pecados, abandonaram o caminho da verdade. Todos esses participarão da destruição. E a destruição começará por essas pessoas que tiveram grande oportunidade no caminho do Senhor. Os falsos atalaias são os primeiros a cair. Não há ninguém de quem se apiedar nem poupar. Homens, mulheres, virgens e criancinhas perecerão juntos. Então isso ocorrerá no dia da vingança do Senhor, né? A letra C, descreva
o que acontece com todos os mortos e a condição da terra nessa ocasião. Então serão todos os homens ímpios, mulheres ímpias, né? Todos serão dilacerados, serão destruídos na presença do Senhor. Todas as cidades desta terra estarão desoladas, não há quem os enterre, né? Todos que rejeitaram a Cristo e que adoraram a besta e a sua imagem serão destruídos e estarão então todo mundo, todo o planeta em desolação. A terra ficará vazia, todas as suas cidades destruídas, não há quem enterre esses corpos, né? Na vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito da sua boca e destruídos pelo resplendor da sua glória. Cristo leva seu povo à cidade de Deus e a terra fica vazia de habitantes. O planeta inteiro parece um deserto desolado. As ruínas das cidades, os vilarejos destruídos pelo terremoto, árvores arrancadas, pedaços de rocha que o oceano lançou ou arrancou da própria terra, se espalham pela superfície, enquanto vastas cavernas marcam o local onde as montanhas foram arrancadas das fundações. Então, terrível cena, né? Com todos esses mortos e a condição da terra, né? Naquele momento de vingança do Senhor, um dia terrível. O quinto tópico desta lição, que fala sobre 1000 anos de desolação, primeira parte. Então, ao iniciar os 1000 anos, né, Jesus volta, leva os redimidos, ressuscita os justos, leva os santos que estarão vivos, transformados, e os ímpios receberão a sua primeira recompensa aqui, né? Receberão a morte, a recompensa por transgredirem a lei de Deus. E enquanto então os justos serão levados para o céu, os ímpios agora morrem, ficam no pó da terra, e a terra fica inteira desolação. Apenas Satanás e seus anjos aqui, nesta terra, contemplando o estrago que o seu pecado causou. Mas por que a ira do Senhor chegou a essa situação? O que os habitantes da terra têm feito para provocar tal ira de um Deus santo? Isaías 24, 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então o povo vive em desobediência à palavra do Senhor, descumprindo a lei do Criador, né? Mudando a lei do Senhor, desobedecendo abertamente, vivendo em pecado habitual contra a palavra do Senhor. Por isso a ira do Senhor está se enchendo. E na volta de Jesus, os ímpios receberão a primeira recompensa, né? Aqui. E durante 1000 anos serão julgados pelos vivos, pelos santos, ressuscitados lá no céu juntamente com Cristo. E a terra se encontrará em inteira desolação. Os ímpios receberão a medida da ira do Senhor nesse primeiro momento. A letra B, esse é o fim absoluto, Jeremias 4, 27. Por quanto tempo os ímpios permanecerão nesse estado? Apocalipse 5, 20, verso 5. Porque assim diz o Senhor, toda a terra estará assolada. De todo, porém, a não consumirei. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, na volta de Cristo, os justos serão levados para o céu, os santos ressuscitados, os vivos que eram santos, transformados e levados ao céu. Os injustos serão destruídos pela presença do Senhor. E eles permanecerão nesse estado de morte durante 1000 anos. Apenas Satanás e seus anjos estarão aqui nesta terra, né? Contemplando a destruição que causaram na vida do ser humano. Os ímpios foram destruídos e seus cadáveres jaziam sobre a superfície da terra, né? Todas as cidades desoladas, não há ninguém. A ira divina, nas 7 últimas pragas, se abateu sobre os habitantes deste mundo, levando-os
a morder a língua de dor e a amaldiçoar a Deus. Os falsos pastores foram os alvos especiais da ira de Jeová. Seus olhos se consumiram nas órbitas e a língua na boca, enquanto estavam em pé. Depois que a voz de Deus libertou os santos, a multidão ímpia direcionou sua ira uns contra os outros. A terra parecia inundada de sangue, havia cadáveres de uma ponta a outra. Então Satanás estará vendo toda a destruição que ele causou, né? Durante esses 1000 anos estará preso a esta terra. O revelador prevê o banimento de Satanás e a condição de caos e desolação que envolverá a terra, e declara que esse estado permanecerá por 1000 anos. Então, depois dos 1000 anos, Cristo retornará com a cidade santa, com os santos que julgaram os ímpios, trazendo a sua condenação final, né? E a santa cidade, a Nova Jerusalém. E ao final de todo esse processo, Deus, então, destruirá pecado e pecadores, né? Para nunca mais voltarem à existência. Então, nessa lição, nós aprendemos que haverá 1000 anos de desolação. Nesse primeiro momento, no início dos 1000 anos, os justos serão levados aos céus, os ímpios serão destruídos, né? Receberão a sua primeira sentença de morte. Ficarão nessa terra desolados, Satanás e seus anjos, contemplando toda a destruição, e os ímpios mortos. Durante esses 1000 anos, os justos nos céus, juntamente com Cristo, julgarão o caso dos ímpios. Depois retornarão para dar a sentença final. Irmãos, que Deus nos ajude a compreendermos a sua palavra, que possamos compreender o seu querer na nossa vida e que possamos ser achados, né? No grupo de salvos, no grupo dos justos, aqueles que viveram de acordo com a vontade do Senhor.